Uria la bara la bara la bara la 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 la. Iria la la ria la la ria la la ria la la. Uria la 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 la. E olha o que diz a palavra de Deus para a gente meditar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 12 seguintes. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Filipe, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles. Meus amados, neste mês de outubro, neste mês que comemoramos tantas vezes nomes carinhosos que a igreja e que o povo, pela sua devoção, vai dando a Nossa Senhora, como Nossa Senhora do Rosário, como Nossa Senhora de Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, a quem amamos. Quem aqui ama Nossa Senhora Aparecida diz amém. A igreja nesse mês nos chama. Foi nesse mês também que no ano de 2000, o Papa, hoje Santo São João Paulo II, instituiu o quarto mistério do Santo Rosário, o mistério luminoso. Esse mês de Maria nós precisamos entender. Maria é a mulher do avivamento. Maria é a mulher de Pentecostes. Maria é a medianeira de todas as graças. Maria é aquela ponte que une o abismo existente entre o homem e Deus, unindo, ligando o céu com a terra. Nós poderemos conseguir muitos milagres, e sempre conseguiremos, pois dele provém todo o milagre. Através de Jesus provém todo o milagre. Maria não faz milagres. Mas fica uma pergunta, e até hoje nenhum teólogo conseguiu responder isso. Se Maria não faz milagre, e eu volto a afirmar, eu tenho certeza absoluta disso, Maria não faz milagre. Mas fica uma pergunta para todos nós. Por que que nos santuários marianos, como em Aparecida, em Fátima, em Lourdes, em Salete, e em tantos lugares do mundo, onde se tem veneração a Nossa Senhora, por que que ali é o lugar que mais se tem milagres? Vocês já entraram na sala dos milagres de Aparecida? Tem muito, não tem? Alguém de vocês já teve a graça de entrar nos lugares de milagres em Lourdes? Gente, eles pegam nas macas os cadeirantes e passam diante de Nossa Senhora, e eles saem caminhando. Por que que nesses lugares acontecem tantos milagres? Porque Maria é a mulher de Pentecostes. Maria é a esposa do Espírito Santo. E esse tempo que nós vivemos é um tempo entre muitas e muitas ações que as pessoas estão vivendo uma impiedade. E Maria é a mulher da piedade. Ela é a esposa do Espírito, que derrama a água viva. E como eu disse, esse é o tempo próprio do Espírito.
E é por isso que nos santuários marianos Jesus faz muitos milagres, porque o Espírito Santo é o operador da graça do Pai e do Filho em nossos dias. Jesus mesmo disse isso. Eu vou ao Pai, mas eu não os deixarei órfãos. Eu deixarei o meu Espírito. Talvez as pessoas não acreditam em milagres. Não sei, porque a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela vai dizer: idiotas sempre tereis entre vós. Não diz isso, claro. Mas se você ver as entrelinhas de Jesus, ele vai dizer isso, muito pior do que isso. Porque tem gente que não acredita em milagres. Olha, eu queria chamar aqui à frente José Roberto de Souza. Ele teve uma cura de câncer no reto. No programa Louvemos o Senhor, dia 21 de setembro, pela palavra de ciência proclamada pelo nosso irmão Ricardo. E ele está aqui com todos os diagnósticos médicos para comprovar o milagre. Cadê ele? Onde ele está? Aonde? Vem cá, vem aqui, dá uma volta lá. Quero aproveitar enquanto ele vem, chamar aqui também a Ilza e o Rafael, que quinta-feira, durante as gravações do programa, já nos procuraram, e hoje eles vieram aqui para testemunhar a cura de um familiar que aconteceu no programa Louvemos o Senhor, que esse familiar tinha passado por um acidente de moto, estava desenganado praticamente, estava entre a vida e a morte, e foi restaurado durante a pregação do Anselmo, e uma palavra de ciência que Deus deu para o Anselmo. Olha aqui, ó. Esse aqui é o nosso irmão José Roberto. Mostra os exames aí, José. Eu vou mostrar ali. Olha aqui, ó. Para quem duvida, eu vou aqui pertinho. Fica aí que eu vou voltar aí. Vou aqui pertinho. Mostra, irmão. Alguém tem alguma dúvida? Tem algum médico aí que pensa que tem um dom de curar as pessoas porque estudou, porque fez vários diplomas de medicina, estudou em vários países? Não tem um médico que possa dizer o que Jesus pode fazer, porque Ele é o médico dos médicos, e aqui está a prova do milagre. Aqui está a prova do milagre. Quanto tempo de sofrimento, meu irmão? Eu descobri no dia 18 de setembro, no dia 21 eu estive aqui, fui curado por Deus. No dia 24, o médico só encontrou. No dia 18 era 4 centímetros de diâmetro, o tamanho do nó, do pólipo. E no dia 22, eu soltei algumas coisas. No dia 24, o médico expeliu. E no dia 24, o médico foi fazer a varredura. Eu falei assim: você não vai encontrar o que você viu semana passada. Ele falou: para Deus nada é impossível. Aí ele me anestesiou, procurou, ficou somente 12 milímetros para poder fazer a biópsia. Aí fez, a biópsia está aqui na minha mão e não tenho nada. O que diz a biópsia? Não tenho nada. O que é nada? Abre aí. Vamos ler. Abre aí. Nós não temos tempo mesmo para perder, nós temos tempo para Deus, e o tempo é de Deus. Olha lá o que diz aqui. Aonde que está ali? Ó, diagnóstico: pólipo, adenomatoso, adenoma, túbulo, viloso, displasia de baixo grau. Aleluia! Deus te abençoe, viu? Olha só o que tem mais aqui. Tem mais ainda um detalhe aqui para você ver. Agora eu quero mostrar o exame 100. Aqui era onde ficou só os 12 milímetros. E depois ele tirou, ficou só isso, e falou assim, ficou lisinho. E ele me disse que isso, ele ia precisar retirar um pedaço do meu intestino, porque não era coisa, era séria. E agora? Tudo certo. Viva Jesus! Obrigado. Vem cá agora vocês. Deixa as crianças, vem cá, vem junto aqui, vem. A Ilza, vem cá, Ilza, vem. Está aqui o Rafael. Como é que foi? O que aconteceu com vocês? No mês de junho, um amigo nosso lá de Alfenas, de Campos Gerais, na verdade, Córrego do Ouro, o Ender, ele sofreu um acidente muito sério de moto. A pressão dele baixou enquanto ele pilotava, ele bateu a cabeça, o capacete rachou, ele teve um afundamento no crânio, quebrou bacia, quebrou perna, quebrou braço.
E foi bem na semana que você estava acidentado também, e que o Louvemos foi feito pelo Anselmo, pela equipe da Missão a Poder de Deus. E nesse dia, durante a pregação do Anselmo, nós estávamos assistindo lá em Alfenas, intercedendo por ele, e o Anselmo proclamou a cura do nosso amigo Wender, lá de Córrego do Ouro. E nesse dia, 2 dias depois, né, depois do Anselmo ter proclamado a cura do Wender, milagrosamente, o médico já tinha precavido a família para se preparar para a morte. 2 dias depois, ele estava totalmente curado. E uma semana depois, ele estava se alimentando sem ajuda de aparelhos. E hoje ele está em casa. Ele fez só um tratamento de recuperação, mas, pela glória do Senhor Jesus, ele está curado. Ilza, que coisa linda, hein? Foi maravilhoso. E nem a cirurgia da bacia ele precisou fazer, nem o médico entendeu, mas a gente entende. Escuta, gente, ó, vocês aplaudiram. Olha o que ela falou, nem a cirurgia da bacia. Ele ia ter que ir para Belo Horizonte para poder fazer a cirurgia, né? Mas voltar a andar. Isso, já está andando. O médico ainda falou, porque ele pode acontecer dele ficar manco. Imagina, não ficou nem manco. Glória a Deus, né? Aleluia! Deus pague, viu? Amém. Você é corintiano, não é? Não. Ah, não. Você é corintiana, não é? É, né? Isso, gente bonita, tudo é corintiana. Vocês estão vendo aí, gente? Se alguém duvida de milagres, olha esses 2 milagres. Agora, olha, escuta esse outro testemunho. Nós vamos trazer daqui uns dias aqui, eu estou convidando já, o nosso irmão, é Rafael, né? De Vitória? Eduardo. Lembra que um dia nós trouxemos um casal aqui, que o homem estava desenganado da medicina, ele veio para cá como último lugar, com um tumor gravíssimo no cérebro, e eu abracei os 2 aqui, vocês todos oraram por ele, ele está curado, ele vai vir aqui testemunhar, contrariando todo o diagnóstico da medicina. Isso é para você, que vive a impiedade, e que tem medo de viver a piedade, e Maria é a mulher da piedade, por isso que na casa de Maria acontece milagre sim. Nós precisamos nos libertar dessa impiedade, de nos conformar, achar que a seca é natural, achar que a peste do ebola é natural, achar que a depressão é natural, que o desemprego é natural, achar que as catástrofes que estão acontecendo é natural, não é não, isso é impiedade, é um povo que vive no pecado e disfarça que é cristão. Maria não, ela é mulher de Pentecostes, a mãe da piedade, que desperta o dom do Espírito do santo temor, como nós partilhávamos de manhã. Dom que a beata Helena Guerra nos ensina na contemplação de um dos mistérios do Rosário do Espírito Santo, dai-nos o dom do temor, para que antes de pecar, a gente possa pensar, o que eu estou fazendo? Agrada ou desagrada a Deus? O que eu estou fazendo às escondidas? Agrada ou desagrada a Deus? Vamos sair da impiedade, vamos viver a piedade, porque Maria é a mãe da piedade, e aí os milagres começam a acontecer. Olha isso aqui, ó. Quero contar meu testemunho, meu irmão. Fazia 18 anos que eu bebia, atormentava em casa os vizinhos. Ele foi internado 9 vezes, sempre sem querer. Nós da família já estávamos cansados e queríamos desistir, porém, em abril de 2012, tudo mudou. Comecei a frequentar as suas pregações, Irani. Uma amiga me contou que havia ouvido um testemunho de uma pessoa que tinha um parente que era viciado em alcoolismo, e ele tinha sido curado. Resolvi fazer um encontro seu. Era a minha última esperança. Eu acho que ela deve ter dito assim, ou Deus cura esse desgraçado ou eu mato ele. Porque a iniquidade leva a gente a fazer desgraça, a falar coisas que não deve. Mas ela não, ela foi na piedade. Em maio de 2014, 2 anos de piedade, depois que ela foi buscar cura, 2 anos esperando.
a salvação chegou em minha casa. Você disse, Ironi, tudo que vocês trouxeram para abençoar, levante para o alto. Eu tinha trazido uma garrafinha de bebida alcoólica, cachaça. Ninguém merece. Se alguém trouxe uma garrafa de cachaça, vai quebrar. Mas ela não, ele não, trouxe a garrafa de cachaça. Não podia viver sem ela? 24 horas deitado com encardido. Quando ele não bebia, ele embriagava os outros com bafo. E na hora pedia consagração de Deus nessa bebida. Olha, gente, o que é a piedade? Não sei se fiz certo. Fez certo. 100% certo. Não tenha dúvida não. Mas estava com muita fé que podia dar certo e ver meu irmão curado. Vejam, você nesse mesmo dia disse, alguém que estava lá, Deus está curando do alcoolismo alguém de sua família, sem dúvida, peguei a bênção, larguei a garrafa de cachaça, a partir daquele dia, aquela garrafinha foi a última que ele tomou e nunca mais quis beber. Já faz 5 meses que ele não toma nenhum tipo de bebida. Ele está em paz, é um homem renovado. Nós da família e os vizinhos estamos gratos a Deus, a você, Ironi, e toda a missão, por ter proporcionado essa cura. Os vizinhos perguntaram, cadê o seu irmão? Viajou? Está internado? Morreu? E eu digo, não, ele foi curado para a honra e glória do Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Gente, não há, com Maria, mulher de Pentecostes, nós antecipamos como nas bodas de Caná o milagre de Deus. Eu não sei se você trouxe a garrafinha de cachaça. Não sei qual é a garrafa que você trouxe hoje. Mas eu quero dizer que Deus, quando entrou o Santíssimo hoje aqui, e aquele momento que você ergueu a foto, o documento, a veste, aonde estavam essas pessoas? Elas, pela piedade de Deus e pelas mãos de Maria, foram tocados, e Deus fez o milagre acontecer na sua vida e na sua família. Nós vamos ver milhares e milhares de testemunhos de pessoas que estão aqui, de pessoas que estavam diante da TV na casa, que foram curados e que estão sendo curados agora, porque estão tomando a decisão de deixar a impiedade e entrar na piedade. Deixar aquele discurso legalista, moralista, de querer que os outros sejam bons e eu posso ser do jeito que eu sou. De querer que o mundo seja mudado e eu continuo do jeito que eu estou. Podia contar aqui muitos testemunhos de milagres. Muitos que estão chegando para nós, pelo nosso site, pelo nosso Facebook, pelo nosso Twitter, pela nossa página social, pelo site da Missão ao Poder de Deus, nós podíamos contar quantos testemunhos estão chegando. Mas eu vou lançar um desafio agora na piedade. Você que está em casa, anote esse telefone que vai aparecer aí da Associação Senhor Jesus, 0 operadora 19 38 71 9620. Soraya, bota na tela. Tá lá. Asa Soraya do poder, gente. Botou. Tá aí, ó. Faça seu pedido de oração agora. Ó, nem que entorte a antena do telefone da Associação Senhor Jesus, de tanta gente que vai ligar. Ó, tem, ó, muita gente para receber o teu telefonema. Você de casa, você vai ligar hoje, você vai ligar para as pessoas, e vocês vão, estou desafiando o Brasil hoje, você vai ligar e pedir por causas impossíveis da sua vida, e nós, pelas mãos de Nossa Senhora hoje, diante de Jesus Eucarístico, pela palavra, pela adoração ao Santíssimo Sacramento, pela Santa Eucaristia, nós vamos profetizar em nome de Jesus o milagre na tua vida. E você que está aqui,
Tem pedidos de oração aí fora. Você vai escrever a causa impossível da sua vida e você vai deixar. Nós queremos rezar 100 missas e não vamos parar de orar enquanto o milagre não se manifestar. Porque essa foi a palavra que Deus me deu hoje. De manhã, Padre Roberto rezou das 5 a quase 9 horas da manhã, diante do Santíssimo, foi no meu quarto, me chamou, Ironi, vem aqui, eu quero orar, e pedir uma palavra profética sobre você. Eu entrei, me ajoelhei diante do Santíssimo, ele impôs as mãos sobre mim, e ele disse, eu acredito, quando o profeta fala, Deus executa, e esse homem é um profeta. E Deus disse pela boca do Padre Roberto, fale para o povo renunciar a impiedade e viver a piedade, e tudo o que pedirem hoje eu lhes concederei. Eu não sei se você acredita na voz de um profeta. Eu tenho 5 minutos para contar um testemunho que vai abalar as estruturas das pessoas que estão ouvindo agora, que tem hipocrisia de perseguir profeta, de perseguir papa, de perseguir sacerdote, de perseguir religiosos, de perseguir homens e mulheres de Deus, porque vivem a impiedade e não vivem o santo temor de Deus. Querem destruir porque não têm a coragem de deixar o pecado, de deixar a mentira, de deixar aquelas ocupações que muitas vezes têm até dentro da igreja e se escondem atrás dos cargos. Nós viajamos com o Marcelo para a Itália, ficamos 17 dias em missão. Deus fez prodígios e milagres. Meu Deus, testemunhos de milagres. Mas uma coisa extraordinária. Nós não viajamos para a missão sem comungar e sem confessar. E como nós temos de madrugada de casa, fui para Curitiba pegar o voo, nós passamos numa igreja, fomos à missa, confessamos ali antes da missa, comungamos, e quando fui sair da igreja, eu encontrei uma religiosa. Ela chegou, pegou na minha mão e falou, eu preciso falar com você. Há alguns anos atrás, eu participei de um retiro que você pregava. Eu era uma leiga comum, eu vivia na miséria. E ali a palavra que Deus levou você a profetizar, tocou na minha vida. Eu deixei a minha casa, fiz um caminho vocacional e me consagrei a uma congregação e fiquei totalmente à disposição do Senhor. Passado 3 anos da minha consagração, ficou só um irmão em casa cuidando dos meus pais, e meus pais idosos precisando de cuidado. Esse meu irmão começou a passar mal, estava entre a vida e a morte. Eu pedi licença para minha superiora, eu fui para casa, porque eu tinha que tomar uma decisão. Se o meu irmão morre, eu tenho que deixar a vida religiosa para cuidar da minha família. Então eu fui para casa para tomar essa decisão. A minha superiora, as irmãs todos orando para que eu tomasse uma decisão em Deus, uma decisão de piedade e não de impiedade. E quando eu cheguei lá no hospital, no dia que eu cheguei, o meu irmão morreu, e o mundo caiu em cima da minha cabeça. Algumas horas depois do diagnóstico de morte dele, numa cidade pequena, eu precisei ir em casa buscar a roupa para vestir o corpo morto do meu irmão. E ali eu liguei para você. E eu fiquei muito chateado com você, porque eu contei que o meu irmão estava morto e você disse, o teu irmão está vivo, volta porque ele está vivo. E eu achei que você estava brincando com coisa séria, porque você nem me escutou direito, e eu tinha certeza do meu irmão morto, eu toquei no corpo morto, e você vem dizer que o meu irmão estava vivo. Fiquei muito chateado com você, desliguei o telefone, e verdadeiramente ela desligou o telefone na minha cara. Só que ela pegou a roupa, ela voltou para o hospital, lá onde estava o corpo morto gelado. Quando ela foi pôr a roupa no corpo do irmão, ele levantou a cabeça e disse, aonde eu estou? O que eu estou fazendo? Ele estava vivo. E ela falou, a partir do momento que eu vi ele vivo, eu fiquei chateada comigo, por duvidar da palavra do profeta, por duvidar da palavra de Deus. Isso é impiedade. O meu irmão está cuidando dos meus pais, e eu continuo a minha vida religiosa, porque você teve a ousadia de viver a piedade. Contei esse testemunho na Itália. Quando eu dei esse testemunho, um padre com seu irmão estava há 3 anos em coma, e por várias vezes a família quis desligar o aparelho, ele disse, não vou deixar. Quando eu terminei de contar o testemunho, ele foi para mim e disse assim, Ironi, o meu irmão vai sair do hospital. Eu tomei posse da palavra. Esse testemunho tocou na minha vida. Viemos de lá,
Na semana seguinte, o irmão dele deixou do hospital, depois de 3 anos em coma, e voltou a ter uma vida normal, para a glória do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, vá viver a piedade como Maria, vá viver a piedade como a mulher de Pentecostes, vá ser cheio do Espírito Santo, que Ele te dá o dom do temor a Deus, e que te faz viver a graça de salvação, e os prodígios e os milagres acontecerão. Eita Maria, vem cá, você também é uma mulher de milagres. Você também tem testemunhado. Com Maria é muito mais fácil, né? Sem Maria é difícil.